Texto em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 11, é a continuação da nossa mensagem de hoje pela manhã. Nós falamos sobre a família de Noé, como sendo uma família vitoriosa pela obediência a Deus, e hoje nós vamos ver como a obediência é um sinal vivo para o servo de Deus diante dos improváveis da vida. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 11. Hoje não vou pedir para os irmãos colocarem em pé, está muito quente, não vão ficar se movimentando mais e o calor aumenta. Mas assentados, os irmãos acompanharão a leitura. Gênesis 6, 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenar. Amém. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra que já é uma palavra viva, pela realidade dessa palavra em nossos corações, pela bênção, ó Pai, de podermos ter acesso a esta palavra e podermos contemplar tudo quanto o Senhor nos fez saber acerca da criação do seu povo e de tudo quanto o Senhor operou para que chegasse até nós. Pedimos agora que o Teu Espírito, Pai, nos ilumine, possa estar na nossa mente e no nosso coração, dando-nos compreensão desta palavra, para que saiamos daqui, ó Pai, renovados, regozijados, sobretudo alentados e ainda mais desafiados a testemunhar das grandezas do Senhor. Nós oramos por Cristo, hoje e sempre. Amém. Eu poderia falar dos embates que existem hoje ainda em salas de aulas das universidades, principalmente uma discussão interminável sobre a origem da Terra, das diversas hipóteses, até aquilo que nós cremos como sendo obra da criação de Deus. Poderia também discorrer sobre várias ilustrações para mostrar
que o poder de Deus se sobrepõe à inteligência humana. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta. É uma pergunta muito direta ao seu coração. Você não vai responder agora, mas é claro que você tem a resposta para isso. Preste atenção. Você já fez algo na sua vida que pareceu loucura desde o começo? Era algo assim impensável. E mesmo dessa maneira você foi em frente, principalmente porque acreditou que era a vontade de Deus. Já teve na sua vida alguma coisa que você fez que pareceu loucura? Algum tempo atrás, no ano passado, foi exibido um filme aqui pela nossa juventude, um filme interessante com o título Deus Não Está Morto, e contava uma história interessante de um ateu que teve depois um encontro com o Senhor. E quem sabe da nossa experiência de estudante, de trabalhador, com os nossos vizinhos, com a nossa família, em algum momento nós nos pegamos fazendo algo que entendemos claramente ser a vontade de Deus, mas que era literalmente algo muito maluco para se fazer. E eu tenho muitas experiências dessas, porque cada mudança, que eu faço, eu já estava computando, sábado próximo, 28 anos de casado, 17 mudanças de casa. Mudar de casa pode ser um grande problema para muita gente, Eu conheço pessoas que nasceram numa casa e moram até hoje lá, 20, 30, 40 anos. Então, talvez aqui na igreja, ninguém tenha 17 mudanças, Quem muda mais do que o pastor só se engana. Mas mudar de residência pode ser fichinha, se comparado a mudar de lugar, de cidade, de estado, ou até mesmo de país, saindo do seu conforto, da sua zona de conforto, do seu status, para ir para um outro lugar, tal qual Abraão, quando Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma outra terra que eu te mostrarei, e ser tu ali uma bênção. Pois é, um grande desafio, e pode parecer aos olhos dos homens uma loucura. Agora, isso acontece, meus irmãos, em todos os lugares, em todo o tempo está acontecendo isso. Atitudes que reportem a obediência que os servos de Deus lhe devotam quando são chamados por Ele a realizar algo. Passou também no ano passado um outro filme, de acho que era um senador da República. Os Estados Unidos são expertos em bolar essas coisas. E um camarada que deixou todo o seu trabalho como senador conceituado para investir numa arca. É um filme quase imitação lá do Todo-Poderoso com Jim Carrey, mas um filme interessante. Ou seja, parece que todas as pessoas que ouvem a voz de Deus e obedecem são loucas, são chamadas de malucos. Primeiro porque para a sociedade nossa já é um problema alguém acreditar em Deus, não é verdade? Para a nossa sociedade é uma aberração quando você fala, porque eu já vi, você é uma pessoa tão inteligente, você é universitário com essa conversa de Deus. Então as pessoas julgam que um cristão não pode ser culto, não pode ser inteligente, não pode ser sábio, não pode ter um conhecimento diferenciado, porque para alguns é inadmissível a ideia de conceber a divindade, tal qual a palavra de Deus narra. Agora, multipliquem tudo isso, retrocedam no tempo e vejam um grupo ainda pequeno
Nós não estamos falando de um mundo populoso como hoje, né? De mais de 7 milhões e meio de pessoas no mundo. Nós estamos falando de uma região apenas e de um homem cuja a ordem divina é obedecida ipsiliteris, inclusive com medidas e tudo mais daquilo que ele iria fazer para poder convencer a um povo que há muito tempo não via uma gota d'água caindo do céu e que haveria um dilúvio. Esse homem é louco. E os vários filmes que retratam a vida de Noé o tratam dessa maneira. Os nossos jovens fizeram há pouco tempo o musical O Drama das Águas, contando de maneira maravilhosa toda a saga de Noé através das páginas da Bíblia. Mas eu quero dizer a você o seguinte: o que você pensa do Estado Islâmico, ou ISIS, o grupo que arrebanha jovens em todos os lugares do mundo, inclusive há brasileiros fazendo parte desse grupo, que decapitam pessoas, né, cortam sua cabeça, de pessoas que não professam a mesma fé, que perseguem cristãos e que, paz, meus irmãos, cada dia ganha mais espaço no mundo, cresce assustadoramente, mas fazem isso em nome de Deus. Aí você vai dizer, mas Deus manda fazer isso? Percebam a diferença de propósitos. Quando Deus falou a Noé para construir a arca, era o quê? Para que a raça humana, a espécie, fosse preservada, não para aniquilar, não para matar quem pensasse diferente. O gênero humano estava corrompido, a raça humana estava corrompida, e Deus, Ele mesmo fala isso. A terra estava corrompida, cheia de violência. Deus contemplou isso. Ele viu a terra dessa maneira, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus diz, basta. Quem sabe nós pensamos assim também: Senhor, hoje está complicado, está difícil. Talvez você até já tenha pedido a Deus para fazer isso. Não tem como fazer igual naquela vez, não. 7 milhões e meio, vamos separar aí uns poucos e acabar com tudo isso, porque ninguém aguenta mais tanta violência, tanta hipocrisia, né? Tanta coisa errada. Mas quando Deus resolveu dar esse basta, Ele disse: Noé, eu escolhi você para fazer contigo a minha aliança. Está no versículo 18: entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E vejam qual foi o propósito, versículo 19: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca. E aí vem: para os conservares vivos contigo. Deus não faz nada sem propósito. Ah, mas Deus matou todo aquele povo só porque não acreditava nele? Não, porque a corrupção era muito grande, a violência era muito grande, a maldade no coração do homem. E Deus, como nós vimos hoje pela manhã, viu um homem que diante dele achou graça, porque era um homem justo, reto, temente a Deus, íntegro nas suas atitudes, e que se diferenciava daquela gente toda corrompida. Viu, meus irmãos, como é importante quando nós somos assim? Se nós somos retos, se tememos a Deus, se somos íntegros, já temos com Deus estabelecido uma ligação muito forte. E Deus nos vê dessa maneira. Não que sejamos melhores, mas a nossa obediência a Ele, a nossa submissão, ela é reconhecida pelo próprio Deus. Quem sabe esse grupo que anda praticando essa violência em nome de Deus, que é muito mais caráter político e racial do que religioso, porque nós que acostumamos fazer isso nas faculdades teológicas, lemos o Alcorão, lemos outros livros, sabemos que não há nenhuma menção a isso. Nos escritos de Maomé não há incitação à violência para matar, muito pelo contrário. Homens
como Maomé, como Gandhi, tantos outros, foram homens que buscaram a paz, que tiveram um encontro com Deus e tiveram seus escritos mal interpretados. E você não vai encontrar no Corão tudo que esse povo hoje faz em nome de Deus. Mas infelizmente essas coisas acontecem. É muito mais um cunho político e racial do que religioso. Deus não está mandando pessoas matarem outras porque não creem no seu nome. Deus está dando ao homem a oportunidade de arrepender-se dos seus pecados. Para isso Ele mandou Jesus. Não é preciso matar alguém porque ele pensa diferente de nós. Não é preciso tirar a vida de alguém porque não confessa Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, e Paulo fala isso aos Filipenses, porque toda a terra vai reconhecer isso um dia, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não vimos isso ainda, mas um dia vai acontecer. A palavra de Deus não mente. Enquanto isso não acontece, nós precisamos continuar proclamando a mensagem, e não é com violência, não é pela imposição. Já pensaram agora, se Noé tivesse saído rebocando todo mundo, entra na arca porque vai ter dilúvio? Mas muitos diziam, esse homem está louco. O próprio escritor aos Hebreus diz que no tempo de Noé casaram, davam-se casamento, faziam festas, e Noé dizendo, pessoal, Deus está para mandar um dilúvio. E ninguém deu crédito a essa pregação. Sim, velho, é um louco. E assim que parecem aos olhos dos homens os verdadeiros servos de Deus, quando recebem do Senhor uma ordem, quando recebem de Deus uma palavra, quando recebem do Senhor uma missão, ou são desafiados e partem para cumprir a vontade do Senhor, realmente, como diz Paulo, aos olhos do homem isso parece loucura, porque as pessoas carnais não compreendem as coisas do Espírito de Deus. A situação do homem na terra desde o pecado só se complicou mais. E aí não adianta culpar Adão. Ele foi culpado sim do seu pecado, mas do pecado que você comete e que eu cometo não adianta colocar a culpa em Adão, porque nós temos liberdade para não pecar. Então nós somos conscientes e responsáveis pelos nossos atos. No começo ainda tinha homens e mulheres que se devotavam para fazer a vontade de Deus. E aí você vai citar uma galeria infindável de nomes. O escritor aos Hebreus fala isso no capítulo 11. E vai citar o próprio Abraão, vai citar Moisés, vai citar José, vai citar Daniel, vai citar tantos homens e mulheres. Está lá, uma lista interminável de homens e mulheres que se devotaram para fazer a vontade de Deus. A história da igreja mostra nos primeiros séculos a dificuldade que a igreja teve para se estabelecer. Da mesma maneira que esse Estado Islâmico faz isso hoje, os nossos irmãos sofreram nos primeiros séculos porque foram duramente perseguidos pelos judeus e pelos romanos, porque continuavam professando a sua fé. E às vezes as pessoas pensam que isso é coisa de filme, quando os cristãos são jogados na arena para serem devorados pelos leões. Há pessoas que veem esses filmes e não conhecem a história da igreja, não sabem da verdade desses fatos, não sabem que os apóstolos de Jesus Cristo também morreram martirizados, não sabem quantos homens e mulheres perderam suas vidas num século bem distante do nosso. Estamos falando no segundo século da igreja, da era cristã. Por isso homens foram levantados por Deus para escrever, para animar, para fortalecer a fé daqueles irmãos. Bens espoliados, confiscados, casas destruídas, incendiadas, filhos roubados dos pais,
na casa onde havia um cristão, havia uma sentença de morte pairando sobre suas cabeças. Não precisa ir muito longe. Nós já valamos o século XX, estamos no século XXI. Quem nasceu na década de 50 para cá, pôde perceber que havia aqui também no Brasil perseguição aos cristãos. Que pessoas eram proibidas de lerem a Bíblia. Que casas onde haviam crentes, como eles falavam, eram rejeitadas pela população, porque professavam o nome de Jesus. Mas há uma coisa que marca profundamente esse texto, desse capítulo 6 do Gênesis. É exatamente o versículo 22. Eu leio esse versículo no meu coração, ele pula de alegria, né? E eu me emociono, porque ele diz: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe ordenara. Eu quero crer que não foi fácil para Noé ouvir gozação. Você muitas vezes não é gozado, né? Na escola o pessoal não tira onda com você, no seu trabalho, porque você é crente. Imagina Noé recebendo zombaria e escárnio porque ele estava no meio de um local construindo uma arca. Na verdade era uma grande caixa para entrar ele e sua família e as espécies de animais, e todo mundo rindo da cara dele, zombando, chamando de louco. Por isso eu perguntei se você já havia feito algo que pareceu loucura e que você foi em frente até o fim porque acreditava que era uma ordem de Deus. Obedecer a Deus não é fácil, porque Deus ele não coloca diante de nós coisas pequenas. Os desafios são grandes, mas também nós pagamos um preço por obedecermos ao Senhor. Então tudo acaba acontecendo no campo do improvável. A chuva era improvável, mais ainda improvável era o dilúvio, e muito mais improvável sobreviver alguém e conservar ou preservar a vida humana na terra. E paz, meus irmãos, tudo isso aconteceu. A improvável chuva chegou, o improvável dilúvio aconteceu, e a improvável salvação e preservação da raça humana aconteceu exatamente por isso nós estamos aqui. Mas porque alguém creu no Senhor, porque alguém foi até o fim em obedecer a uma ordem, mesmo que ela parecesse loucura. Interessante é que quando alguém recebe uma ordem dessas de Deus, as pessoas que estão à sua volta, ao seu redor, eles não conseguem acreditar que Deus está falando com você. Eu lembro da reação dos meus pais quando, em 96, eu cheguei de uma convenção em Natal. Era mês de janeiro, final de janeiro, e eu falei assim: eu vou viajar para São Paulo em abril e tenho convite para pregar numa igreja no interior de São Paulo. Nunca tinha ouvido falar, na cidade chamada Serquilho. E aí eles falaram assim: mas por quê? Porque Deus está mandando. Mas como assim? Não está bem aqui? Está tão bem na igreja? Está morando bem? Está perto da família? Por quê? Porque Deus está mandando. Mas não é uma coisa mesmo lógica, não parece algo sensato. Sim, mas se Deus mandar, eu vou. E aí quando eu vim ser filho em abril, preguei, voltei em maio, e em junho recebi o convite, e tudo parecia improvável, que somente eu fosse sair da minha terra e toda a minha família fosse ficar lá, e somente eu e minha esposa e meu filho viessem para o interior de São Paulo.
Alguns colegas pastores disseram: você está tão bem na igreja, poucas igrejas aqui no Recife, né? Tratam tão bem o pastor e tal, bem remunerado. Você mora no litoral, está perto da praia, por que vai fazer isso? E é difícil realmente entender, né? Como você sai de uma igreja com 210 membros para pastorear uma igreja de 40 membros, numa outra cidade, num outro estado, com essas condições. Então, essas coisas que parecem improváveis de acontecer, aos olhos do homem ela é meio louca, porque muda completamente a sua vida. É uma transformação muito grande, como foi na vida de Noé. Mas ao final a gente acaba concluindo, né, que obedecer a Deus é a coisa mais gostosa que tem. A consciência de que está dentro daquela vontade, e você depois assenta, descansa e diz: realmente, essa era a coisa para ser feita. Imagina Noé, quando soltou aquele corvo e depois uma pomba, e quando ele recebeu de Deus a ordem: Noé, sai da arca, tu e a tua família e os animais. E ele olhou todo aquele cenário de devastação, né, pelas águas, não viu nenhum outro ser humano, a não ser aquela sua família. E ele deve ter olhado no céu, né, deve ter contemplado e deve ter glorificado a Deus. Que bom que eu fiz a coisa certa, que a minha loucura foi exatamente a vontade de Deus. É assim que acontece na vida de missionário, é assim que acontece na vida de qualquer cristão, quando se dispõe a obedecer e a submeter-se à vontade do Senhor. Então não nos esqueçamos disso. A vontade de Deus, por mais improvável que pareça, por mais loucura que possa parecer, ainda continua sendo a melhor coisa para nós fazermos. E eu quero realmente pensar que não acaba aqui. Talvez, se você já fez alguma coisa assim, pense que muita coisa mais ainda vem. Outras coisas ainda você terá pela frente para provar a sua obediência ao Senhor. Deus não vai ficar somente por aqui. Ele vai ainda colocar diante da sua vida situações em que você precise ser provado na sua obediência, na sua submissão a Ele, que você vai fazer e que vão realmente parecer coisas malucas, coisas loucas, mas que ao final vai ser como Deus disse e que Samuel falou a Saul: Deus não está preocupado, Saul, com os seus sacrifícios. Importa mais obedecer a Deus do que sacrificar. Ele não está satisfeito com as festas, com as celebrações. Deus quer muito mais o seu coração pronto em obedecê-lo do que todo o seu ativismo, do que todas as suas programações. A igreja poderia nem ter programação, ter somente culto dominical. Se estiver dentro da vontade de Deus, obedecendo e submetendo-se ao Senhor, Deus não está preocupado que se façam confraternizações, eventos, shows, programações especiais. Deus continua querendo de nós obediência, submissão. Esta é a melhor escolha que podemos fazer em todo o tempo: obedecer e fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Começou.